Vamos continuar falando sobre Geoprópolis, que é o produto utilizado como complemento nutricional na alimentação das galinhas caipiras. Sobre esse assunto, a gente vai conferir agora uma entrevista com a pesquisadora da Embrapa Meio Norte. Bom dia, Edna. Como a gente mostrou na matéria que acaba de ser exibida, a Embrapa está testando aí, através de pesquisas, novas formas de alimentação de galinhas caipira. E uma dessas formas tem exatamente como um dos produtos o Geoprópolis, que é essa substância, digamos assim, produzida pelas abelhas, especialmente as abelhas sem ferrão. Por isso a gente conversa a partir de agora com a pesquisadora Maria Tereza Lopes, que é da Embrapa, é do setor de apicultura, que vai nos explicar agora o que é o Geoprópolis, do que se compõe esse Geoprópolis, qual é a sua função para os animais e também para o homem. Maria Tereza, bom dia, obrigado por nos receber, por conversar com a gente, e para começar a nossa conversa, eu quero que você explique para os nossos telespectadores o que é Geoprópolis, qual a diferença do Geoprópolis para o própolis, quem produz um, quem produz o outro. Certo. Bom, a Geoprópolis é um produto das abelhas, né? Mais um dos produtos, né? Como nós temos o mel, temos a cera, temos a própolis e temos a Geoprópolis, que é produzida, né, principalmente, especificamente, por espécies de abelhas sem ferrão, né? Principalmente espécies do gênero Melipona. Então, o que é a Geoprópolis? Ela é como se fosse a mistura da própolis com barro ou terra, por isso que vem o gel, né? Gel de barro ou terra com própolis, né? E o que é esse produto? Como é que as abelhas produzem? Elas vão, da mesma forma como se produz a própolis, né? Elas vão nas plantas e coletam substâncias das plantas, né? Como substâncias resinosas, bálsamos, tecidos vegetais, óleos essenciais. Então elas coletam essas substâncias da planta, misturam com cera, misturam com secreções das próprias abelhas e misturam, no caso da Geoprópolis, misturam com barro ou terra. No caso da própolis, né, que a própolis é produzida pelas abelhas Apis mellifera e por outras espécies de abelhas também, não há a mistura com o barro ou a terra. Então, ela é basicamente as substâncias das plantas, cera, substâncias das abelhas, mas sem o barro ou a terra. Agora, elas utilizam a Geoprópolis nas colmeias com que função? Certo. Nas colmeias, elas utilizam... Podemos até mostrar aqui. Podemos sim. Elas utilizam a Geoprópolis com a função de proteção, né? Como essa camada escura aqui. Essa camada aqui escura, né? Um pouco dura, porque tem terra, tem barro, né? E elas utilizam para vedar frestas, né? Caso tenha alguma fresta na colmeia, então elas procuram vedar para evitar a entrada de inimigos naturais, evitar a entrada de água ou de outros fatores que venham acarretar algum problema aqui na colônia. Então elas utilizam tanto para vedar frestas, também como é uma substância que dá estrutura ao ninho, né? Elas podem utilizar para construir paredes, para construir entradas, né? E também ela é uma substância que contém atividades bactericidas, ela é um produto, né, que contém substâncias que têm essas atividades bactericidas, antifúngicas. Então, por causa dessas atividades, ela é utilizada também como para proteger a colônia de ação de micro-organismos, certo? Então, a substância que traz asepsia à colônia, né? Protege a colônia de ação de micro-organismos. E a Embrapa está fazendo uma pesquisa para utilizar a Geoprópolis junto com a alimentação de aves, especificamente as galinhas caipiras. Essa composição da Geoprópolis pode realmente ajudar também na defesa dessas aves? Então, justamente por isso, na composição da Geoprópolis, existem substâncias, né, compostos fenólicos, flavonoides, compostos
que tem essa ação bactericida, antifúngica, antioxidante, né? Então, a presença desses compostos na geoprópolis pode ter esse efeito, né, terapêutico, ter esse efeito benéfico também na alimentação, quando incorporada na alimentação de aves. Mas é isso que a Embrapa está pesquisando, se realmente isso vai ser eficaz ou não. Certo? Qual é a diferença para a própolis? A diferença para a própolis é justamente a presença de terra ou de barro, certo? Mas esses produtos, eles têm uma variação muito grande, né? Tanto a própolis como a geoprópolis, a composição dela vai variar de acordo com a vegetação que a abelha visitou, de acordo com a planta que ela visitou para coletar as resinas, para coletar os bálsamos, os óleos. Então, vai haver essa variação também. A abelha apis, que é a abelha com ferrão, ela não produz a geoprópolis? Ela produz a própolis. Isso. A apis mellifera, que é a abelha com ferrão, produz a própolis, que tem essa mesma função que eu já coloquei aqui, mas que não tem adição de barro ou terra. Então essa acaba sendo a função da abelha sem ferrão, a produção da geoprópolis. Da geoprópolis, ela é característica das abelhas sem ferrão, principalmente das abelhas do gênero Melipona, como essa aqui, que é a abelha tiúba, né, do gênero Melipona. E essa geoprópolis, ela poderia ser retirada e utilizada nessas pesquisas após a desinstalação da colmeia? A gente pode coletar a própolis mesmo a colmeia estando naturalmente instalada. A abelha vai produzir novamente, entendeu? Se nós retirarmos, né, geoprópolis aqui dessa colmeia, depois, se ela necessitar, ela vai produzir novamente, certo? E existem formas também de colocarmos coletores de própolis, né, que são algum componente aqui na colmeia que cria um espaço vazio, aonde a abelha, como a geoprópolis é usada para vedar frestas, a abelha vai depositar a geoprópolis nessas frestas, justamente com esse objetivo de vedar, e aí o meliponicultor, o produtor, ele vai poder retirar a geoprópolis daquelas frestas, entendeu? E utilizar para outros fins. E aí a abelha vai depositar novamente. Pesquisadora, muito obrigado pelos esclarecimentos, uma aula aqui de geoprópolis, de produção de matéria-prima a partir desse trabalho das abelhas e, claro, apresentando aqui mais uma pesquisa que vem sendo realizada pela Embrapa Meio Norte.